Olá, pessoas lindas e maravilhosas da minha vida. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a coach motivacional Sandra Celino e é um prazer muito grande estar na companhia de vocês no dia de hoje, neste momento. Eu venho gravar esse vídeo hoje, que eu pretendo falar sobre sonhos não realizados e as suas consequências, né? É muito raro a gente ouvir falar sobre esse tema. A gente sempre fala, ouve muito, e a gente sempre fala sobre os sonhos que ainda estão por realizar, né? Aqueles sonhos que nós ainda temos, e uma grande parte do nosso trabalho como coach, das diversas áreas, né, de coaches que existem, é ajudar, facilitar a vida de cada um de vocês, aplicar as técnicas muitas vezes que deram certo na nossa vida, para facilitar que vocês realizem os próprios sonhos. Mas existe um problema que passa muito sutil, que passa despercebido muitas vezes, que são os sonhos não realizados, aqueles sonhos antigos, sonhos de infância. Muitas vezes é muito comum, né? Você vê meninas dizendo que queriam ser bailarinas, outras que queriam se tornar modelo, rapazes, meninos, né, com sonhos de seguir a carreira militar, como eu conheci vários ao longo da minha vida. E muitas pessoas, às vezes, têm essas ideias, né, por admirar programas de televisão, personagens que acabam se destacando na mídia, e aguça, né, a vontade, o desejo. Mas algumas outras pessoas não. Algumas outras pessoas têm realmente isso como objetivo. Tinha realmente, num primeiro momento, um sonho realmente de se tornar. Muitas vezes nem de se tornar uma pessoa famosa. Como eu conheci, tive uma grande amiga que infelizmente, né, já está lá junto do Nosso Senhor, que tinha o grande sonho de se tornar atriz. E ela quis, e foi justamente me lembrar desta amiga que me inspirou, que me motivou a gravar este vídeo sobre sonhos, sonhos não realizados. Ela tinha o sonho de ser atriz, mas nunca teve a pretensão de se tornar famosa. Mas era um sonho que ela gostaria, ela se sentia muito bem estar no palco, representando. Era uma coisa que dava inspiração e motivação verdadeira, era o que trazia realização pessoal. Como eu hoje em dia faço exatamente o que eu nasci para fazer, eu gosto, eu amo exatamente tudo o que eu faço, todos os desafios que eu preciso enfrentar com cada novo treinamento. Eu me sinto motivada e muito tentada a incentivar outras pessoas a percorrer isto sim, a percorrer o sonho, a não abandonar as próprias, os antigos ideais, né? E no caso dessa minha amiga, como acontece muito em muitos casos, né? De você não encontrar apoio no momento mais, no momento em que você realmente precisa. Frases do tipo, isso não dá dinheiro, deixa de sonhar, é muito sonhador, né? A pessoa anda pisando nas nuvens, não tem o pé na realidade, isso não põe comida na mesa, isso não é realidade, isso é coisa de novela, né? Uma vez eu tratei um caso de uma pessoa que era extremamente frustrada porque com o relacionamento, e a frase que ela mais ouvia do marido dela é que ela queria viver o relacionamento de novela, e isso não era possível. Então, ao longo da vida, a gente vai encontrando pessoas, situações que vão frustrando as nossas expectativas, né?
os nossos sonhos, como às vezes você tem um sonho e alguém não tem como dizer que não. Lógico que você se deixou levar, se deixou induzir sim por outra pessoa, mas na maioria das vezes é isso que acontece. As pessoas que deveriam te apoiar ou que você espera que te apoiassem são justamente essas pessoas que dizem para você que isso não dá dinheiro, que não vai te dar futuro, e a pessoa acaba abandonando. Eu tenho entre uma das minhas treinandos aqui, uma moça que um dos grandes sonhos que ela tinha na vida era gingar capoeira, era estudar capoeira. E a mãe não deixou, a mãe impediu que ela fizesse o sonho por puro preconceito. Preconceito com a arte, preconceito com o esporte chamado capoeira. E durante os nossos treinamentos nós descobrimos esta frustração, que esta é uma grande frustração que esta pessoa, esta minha treinando ainda traz na vida. E o motivo, gente, de eu estar falando sobre os sonhos frustrados é que é justamente o nome, o tema é justamente esse, a frustração que isso traz. Então, quem teve num pequeno momento um lance, né, de por algum tempo, a ideia, a expectativa de se tornar alguma coisa, mas era alguma coisa passageira, não era um sonho real, isso não traz realmente nenhuma consequência. Mas uma pessoa que realmente vislumbrou, que acreditou, que sonhou com a possibilidade, que sentiu a felicidade, aquele brilho nos olhos que a pessoa tem quando olha o objeto do seu desejo. Quem passou por isso e teve esse seu sonho interrompido, essa pessoa carrega assim a frustração. E gente, isso é um trauma muito grande que talvez esteja presente hoje na vida de cada um de vocês que está me assistindo aqui agora. Então eu quero sugerir neste momento que, se for o caso, pause este vídeo agora para refletir e depois continue assistindo. Eu tenho certeza absoluta que isso causa um trauma muito grande. Então olha bem lá no fundo. Se você não acredita mais nos teus sonhos, se você não acredita na realização que hoje você é capaz de mudar a sua realidade, se você acredita que você não é capaz de mudar a sua realidade, mas você gostaria que a sua vida fosse diferente, ou você gostaria de sonhar mais, você gostaria de se dar o direito de buscar, alçar novos voos. Pare e pensa, volta lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, procura lá dentro de você se não teve algum sonho real, alguma coisa que você realmente quis e quis muito, e por qualquer que seja o motivo você tenha sido obrigado, forçado, por força das circunstâncias, ou porque alguém não incentivou, ou porque alguém disse que isso não enchia a barriga. Se você não foi obrigado, não se viu obrigado a abandonar este teu sonho, pare e pense, busca lá dentro de você e a gente continua a partir daqui. Pois é. Se vocês encontraram, eu tenho certeza absoluta que este trauma ainda está aí dentro de vocês. A frustração, a sensação do fracasso, por ter tentado alguma coisa e não ter conseguido, ter tentado abrir uma empresa e ter falido, não ter tido dinheiro para tocar um negócio próprio, não ter tido apoio financeiro, ou ter tido a ingenuidade de confiar numa pessoa que talvez tenha te dado um golpe. Tudo isso talvez não, com certeza você carrega a frustração e a sensação de ter fracassado num primeiro momento, de não ser capaz.
E se você hoje em dia acha que não é capaz, que não consegue fazer alguma coisa, não tenha dúvida de que essa sua frustração é um dos motivos, esse teu sonho que você não conseguiu realizar é um dos motivos para você não acreditar em sonhos. Mas para e pensa, que motivos você tem hoje para não realizar seu sonho? Olha para trás e procura saber se ainda hoje não é possível realizar seu sonho e de que maneira buscar recursos para realizar seu sonho. E acredite sim que são outras circunstâncias. Naquela época você não sabia o que você sabe hoje. Você talvez tivesse realmente outras prioridades na vida, mas isso não significa que você não pode hoje entrar para a aula de capoeira, que você não pode hoje iniciar uma faculdade. Eu tenho um grande exemplo na minha vida que eu trago desde a minha época de adolescente, que foi no meu curso de contabilidade, um professor de estrutura e análise de balanços. Ele era uma fera em matéria de conhecimento sobre a área que ele lecionava. E ele foi a história da vida que ele contou pra gente, pra nós em sala de aula. Foi assim uma história que eu nunca mais esqueci na minha vida. Isso me serve de exemplo até hoje. O sonho da vida dele era uma criança pobre, nasceu muito pobre. O sonho da vida dele, enfrentou todo tipo de preconceito porque se casou com uma japonesa e era proibidíssimo na época, apesar de ele ser loiro dos olhos azuis, mas era brasileiro, a família dela não aceitava. E foi assim, passou por muita coisa, sofreram muito, e o sonho da vida dele era fazer uma faculdade. Sempre muito esforçado, sempre trabalhou muito para conseguir chegar onde ele queria sustentar a família. Teve 3 filhos e o que ele contou para nós é que ele conseguiu realizar esse sonho de entrar para a faculdade quando ele não precisava mais realizar esse sonho. Ele entrou para a faculdade quando ele não precisava mais da faculdade. Ele já tinha conquistado um alto cargo na empresa onde ele trabalhava e ele entrou para a faculdade junto com a filha caçula dele. Ele já tinha formado a esposa e 2 filhos na faculdade e ele só conseguiu entrar no momento em que ele não precisava mais. Foi somente pela realização do sonho. Somente porque ele sabia que ele podia. Na época ele não tinha condições. Quando ele precisava da faculdade, ele não tinha condições. Mas ele foi atrás e fez somente pela realização do sonho. Gente, e isso vale muito a pena. Vale demais a pena. Vocês precisam acreditar que a única pessoa capaz de realizar seu sonho é você mesmo. E a única pessoa que precisa acreditar que o seu sonho pode ser realizado é você. Você, somente você, tem que acreditar. Você não precisa realizar um sonho para provar absolutamente nada para ninguém. Nem por orgulho, nem por absolutamente nada. Somente pela satisfação pessoal, pela sua alegria. Como eu falei no começo do vídeo dessa minha amiga, ela era muito inteligente, tinha vocação para as artes em todos os sentidos. Ela cantava, ela desenhava e ela atuava muito bem. E ela não tinha, num determinado momento, ela já não tinha mais a pretensão de se tornar uma atriz famosa, mas ela gostaria muito de estar nos palcos, porque era o que ela mais gostava de fazer. E este foi um sonho frustrado e uma frustração que ela carregou até a morte. Ela morreu muito cedo, muito precocemente. Lógico que não foi por isso, mas foi uma frustração muito grande.
quando ela só precisava realmente da realização pessoal. Eu conheço muita gente que teve o sonho de tocar instrumento, de tocar violão, de tocar uma sanfona, e faz isso somente pela realização pessoal, porque gosta da música, gosta do instrumento. São pessoas que realmente tocam muito bem, mas não tem o que satisfaz, o que realmente vale a pena é a satisfação pessoal. É lógico que se você também pode somar o teu sonho à tua realização financeira, parabéns, você também precisa acreditar nisso. Isso também pode, só que uma coisa não está diretamente ligada na outra. A tua satisfação pessoal, ela vem sempre em primeiro lugar. E toda vez que você está feliz onde você está, todas as portas se abrem. Então muitas vezes a frustração, você não se sentir capaz de fazer alguma coisa, de mudar alguma situação, se deve justamente ao fato de ter algum sonho frustrado. A minha dica é que você olhe para esse seu sonho, que você olhe para o que você deixou para lá e veja se não é possível. Eu descobri que sabia desenhar aos 38 anos de idade. E eu desenho por hobby. Como eu tenho a mente de artista, eu não funciono sob pressão. Eu desenho quando a Tata tá rindo de mim ali. Só faço o que eu quero quando eu quero, na hora que eu quero. Mas eu me dou esse direito. Hoje em dia eu posso fazer somente o que eu quero quando eu quero. Eu já fiz alguns trabalhos, sim, já fiz algumas obras, já ganhei, lógico, eu cobrei pelas obras, sim. Mas eu sinto que eu fiquei quase uma semana me despedindo da tela antes de devolver. Pensei que nunca ia entregar os meus. Ela mesma passou por isso. Espero que vocês tenham ouvido o que ela falou aí, porque eu não queria realmente entregar as fotos que eu desenhei, mas eu descobri isso aos 38 anos de idade e realmente existe uma satisfação muito grande. Desenhar é um hobby. Eu trago isso como um hobby. Se eu preciso fazer, se alguém me encomenda um trabalho, eu realizo, eu executo sim, mas vale muito mais a minha satisfação pessoal, eu olhar para a obra, para o desenho e perceber e admitir que fui eu que fiz. A gente sempre põe defeito, sempre acha que poderia melhorar um pouco, mas é assim que a gente vai se aperfeiçoando sempre, porque eu faço o meu melhor para mim mesmo. Então eu acredito que vocês podem e devem olhar para os sonhos antigos e prestar atenção, se eles ainda podem ser realizados. Eu moro numa casa que eu idealizei há 20 anos atrás. Eu sonhei com esta minha casa, eu idealizei exatamente do jeito que está há 20 anos atrás. Então não importa quanto tempo tenha passado, a única coisa que realmente importa é você acreditar que é possível e você fazer acontecer, seja lá o que for que você queira. Eu tratei de um menino durante um tempo, durante um período, eu cuidei de um menino homossexual, masculino, e ele se sujeitava a algumas situações, porque ele não acreditava que alguém um dia fosse gostar dele de verdade, ao ponto de querer assumir um relacionamento com ele, e ele trazia essa frustração, ele não acreditava que era possível, e foi muito difícil, isso machucava muito, magoava muito, mas ninguém era capaz, e ele tinha o sonho, como tantos outros casais homossexuais que estabelecem uma relação de anos, ele tinha esse sonho. Ele gostava muito de cuidar de casa, de cozinhar, mantinha tudo muito organizado, né? Ele gostava realmente de fazer, e ele tinha esse sonho de cozinhar para um marido, né? Ele tinha essa vontade, mas ele não acreditava.
acreditava. Se você não acreditar, não é possível. Entenda que hoje em dia, no ponto, no momento onde você está, a única pessoa que está impedindo você de realizar os teus antigos sonhos ou de realizar os teus sonhos futuros é você mesmo. Então, se você tem sonhos do passado que fazem com que você acredite que você não é capaz, a frustração não te deixa tentar de novo, porque você reservou o medo de errar, ou a dor por ter tido que abrir mão, por ter sido obrigado a abrir mão. Talvez você esteja começando muitos outros projetos na sua vida até este presente momento e não tenha conseguido levar nada adiante. Se isso está acontecendo, presta atenção que talvez você tenha sonhos frustrados, talvez você queria uma bola de futebol e você ganhou uma bicicleta. Isso acontece muito, porque é muito difícil ser jogador de futebol, não tem problema. O professor da escolinha de futebol do meu filho, ele foi jogador profissional, apaixonado por futebol. Conversando comigo, ele disse que ele é uma motivação muito grande para o meu filho. Ele disse que o sonho dele sempre foi estar envolvido, ser jogador de futebol. Ele conseguiu ser jogador profissional e isso garante o credenciamento, né? Ele tem licença para trabalhar como técnico, para ser orientador de futebol, justamente por ter sido atleta profissional, por ter sido jogador profissional, mas nunca se tornou famoso. Mas ele se sente uma pessoa plenamente realizada, porque ele está envolvido com futebol até hoje. E meu filho, assim como a mãe, ele precisa admirar o líder a quem ele está seguindo. E este professor, ele é extremamente respeitado e admirado pelos alunos pela paixão. Eles identificam no professor a paixão que eles têm no professor, eles veem pelo futebol, a paixão que eles têm pelo futebol, eles veem nitidamente refletida nas palavras e no trabalho que o professor executa com eles. E uma ressalva que nós tentamos muitas escolas de futebol para o meu filho antes de encontrarmos essa, e ele realmente gosta deste professor e ele se sente uma pessoa realizada. Vocês estão entendendo, gente? A realização dele era o futebol, não era ser famoso. Então é isso que a gente precisa entender. O teu sonho vai te trazer realização pessoal. E você pode, como tantas outras pessoas, como eu disse, que tocam instrumentos, simplesmente, eu conheço uma pessoa que até hoje o sonho dela é tocar acordeon, mas o obstáculo não tem mais idade. Eu tô velha pra isso. Ninguém tá velho pra nada. Ninguém tá velho pra entrar numa aula de dança, se esse é teu sonho. Falou que eu queria ouvir. Ninguém tá velho pra nada. Ninguém tá velho para realizar o próprio sonho. Basta que você acredite, não tenha dúvida que a única pessoa capaz de acreditar no teu sonho. Lembrei-me de mais uma situação. Eu tenho esta treinando, ela está entre a minha turma, na minha equipe neste momento. Aos 24 anos, conversando com ela trabalhava como babá. E ela teve uma filha aos 14 anos. Conversando com ela, aos 24 anos, ela acreditava que o tempo para ela já tinha passado. E ela não tinha mais tempo, porque ela tinha uma filha para criar. Não que o trabalho não fosse digno, mas até aquele momento eu não tinha percebido, antes da gente sentar para conversar, eu não tinha percebido que ela não era feliz, que ela não realizava aquela tarefa por opção, que ela só realizava aquela tarefa porque não tinha, somente por obrigação, porque ela tinha uma filha para criar. A frase foi, eu contei para ela na época, ela vai assistir o vídeo e vai lembrar a história do meu professor.
E eu perguntei como é que você pode, aos 24 anos, dizer que não tem mais tempo. Lógico que eu consegui enfiar na cabeça dela que ela era uma menina. Ela tinha todo o tempo do mundo. E nós temos todo o tempo do mundo. Você só precisa acreditar que você é capaz. Você só precisa acreditar que é possível. Olhar para os teus sonhos antigos. Ver se ainda é possível. Fazer as pazes com aquela pessoa que ficou frustrada lá atrás. Incentivá-la a continuar. É o que você precisa fazer neste momento. E acreditar que você é capaz. Sim. Não importa o que as outras pessoas pensem. Enquanto você estiver dando valor à opinião, ao julgamento dos outros, enquanto você estiver fazendo seja lá o que for, com a intenção de agradar uma outra pessoa, enquanto você estiver buscando a aprovação de uma outra pessoa, você não vai ser capaz de realizar o teu grande sonho. Você só vai realizar o teu sonho quando você buscar a sua satisfação pessoal. E pode ter certeza que se você tiver que se tornar famoso, se o seu desejo tiver que ser bem remunerado, ele vem com o tempo. A sua felicidade vai atrair tudo de bom e de melhor que existir para você. Mas acreditar, muitas vezes a frase eu não consigo, eu não posso, está ligada justamente. A Tata tá rindo aqui, porque eu falei eu não consigo, eu não posso, porque eu não admito que ninguém perto de mim diga que não consegue, não pode ou não sabe fazer alguma coisa. Se você não consegue porque você não quer, você não tentou, você não quer, porque você consegue tudo que você quiser, né? E outra coisa que é muito importante é saber que quando você diz que não consegue, você bloqueia o teu cérebro, você não dá para o teu cérebro a oportunidade de encontrar uma solução para o problema. Quando você diz eu não posso, você também está determinando ao universo a sua incapacidade. Quando você diz eu não sei, você também está determinando, está afirmando que você não sabe. Então se você não consegue se você não quiser, você não pode se você não quiser e você não sabe se você não quiser, porque tudo você pode aprender. Por isso que ela riu aqui, porque perto de mim ninguém usa esse tipo. Se você não sabe, eu ensino, não tem o menor problema. Adoro ensinar, né? Adoro ensinar. Eu acredito na capacidade de todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo tem a capacidade de aprender. E como eu já disse, gente, eu tenho 100% de sucesso. Todas as pessoas que ouviram as minhas palavras, todas elas se saíram muito bem quando decidiram fazer alguma coisa. E esta é a minha intenção no dia de hoje. É incentivar vocês a continuarem. É incentivar vocês a buscarem a realização dos sonhos de vocês. Não acreditem nessa frustração, não acreditem na incapacidade de vocês. E pode ter certeza que a ideia do fracasso, o medo do fracasso, talvez esteja ligado a uma escolha mal feita, a um caminho. Hoje em dia parar e pensar, falar, se eu tivesse ido por aqui, se eu não tivesse feito essa escolha, tá bom, gente, já fez. Seja lá qual for, você fez a escolha que você precisava. Você fez o seu melhor naquele momento. Não é isso que importa. Importa as lições que ficaram. Importa o que você aprendeu. Importa os frutos que você foi capaz de colher. E importa o que você vai plantar agora para colher amanhã. Pessoas lindas e maravilhosas, eu espero que vocês dê uma sacudida, uma chacoalhada, e você vai fazer capoeira, vai fazer aula de dança, vai correr pelado na chuva. Se você quer, vai. Esse é o sonho que você tem na sua vida. Dormir na beira da praia, né? Transar na beira da praia. Tem gente que tem essa vontade. Se é isso que você quer, vai lá e faz. Tá até boba.
quer, vai e faça. É teu sonho. Lógico, né, gente? Toma cuidado, né? Não é assim também, né? Mas toma cuidado com as coisas. Mas vai lá, busca, corre atrás do teu sonho. Corre atrás não, corre de encontro com o teu sonho. E não se esqueça nunca. No momento em que você decidir, todo o universo se movimenta a fazer com que o seu sonho se realize. Decida, ponha pequenas atitudes na realização, pequenas atitudes diárias na realização do teu sonho. Acredite e acredite de verdade que é possível. Não vença os obstáculos, resolva os problemas, enfrente a preguiça. Faça o que for possível, mas não passe por cima de ninguém. Respeite as outras pessoas e todo o universo vai se juntar a você. Tenha paciência, porque todas as pessoas que estiverem ao seu redor vão estar sendo movimentadas para que o seu sonho se realize. Então tenha paciência, tenha perseverança, acredite em primeiro lugar. Outra dica muito importante: na realização dos seus sonhos antigos e nos seus sonhos atuais, tome muito cuidado com as suas associações. Tome muito cuidado com as pessoas que você escolhe para seguir o caminho junto com você. Pessoas frustradas, pessoas pessimistas, pessoas amarguradas, pessoas que não sonham, pessoas negativas. Infelizmente, quando você se junta com o mal, você leva o mal para dentro da tua casa. Preste muita atenção. Se você quer saber, como diz o Dr. Laio Ribeiro, num dos vídeos diz exatamente isso. Se você quer saber até onde você vai chegar, preste atenção nas 6 pessoas com quem você mais convive. Se você quer saber quanto você vai ganhar, preste atenção no estilo de vida e no salário das 6 pessoas com quem você mais convive. Infelizmente, você não vai muito longe se as pessoas com quem você convive estiverem conformadas, estiverem presas, conformadas, apegadas ao estilo de vida que levam. Preste muita atenção nas tuas associações. Una-se a pessoas que também acreditam que sonhar é possível, que realizar é possível. Una-se a pessoas que acreditam que vencer é a única opção, é a única alternativa. Esteja perto, siga o exemplo dos vencedores, dos idealistas, dos idealizadores e não desista nunca. Quando alguém disser para você que você não pode, que você não é capaz, dá um tapinha no ombro, fala muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, some de perto dessa pessoa e não apareça nunca mais. Afaste-se dela o mais rápido possível. Não esteja preso a ninguém que pode as tuas asas, muito pelo contrário. Una-se a pessoas que deixem as suas asas livres para que você possa voar o quanto mais alto você quiser. Eu sou Sandra Celino. Este foi o meu vídeo sobre sonhos e frustrações que precisam ser resolvidas. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um joinha, assinem o nosso canal, compartilhem com os amigos. Um beijo de luz, recheado de mel no coração de cada um de vocês. E até a próxima, se Deus